Vamos lá. Gente, com a votação do orçamento na comissão mista, marcada para o mês de março, a liberação das emendas deve ficar somente para maio. E quem vai explicar essa história toda é o André Anelli. André, porque tem um calendário aí de liberações, de aprovações, para que então as emendas sejam pagas, e de que maneira que esse calendário ainda pode mudar a depender do humor brasileiro, né? Das surpresas brasileiras, porque surpresa é o que não falta aqui no nosso país. É difícil você ter um dia tranquilo por aqui. Fala, meu amigo. Aqui não é muito difícil ter dia tranquilo não, viu, Evandro? Dá uma olhada no Senado. Hoje é terça-feira, tá tranquilo até demais, né? E isso faz até parte também dessa notícia que a gente vai dar aqui, porque de fato o Senado ele vai em ritmo lento, anda em marcha lenta nesse início de ano. Primeiro porque é um período pré-carnaval, então os parlamentares, uma parte significativa deles está ali realmente nos seus estados, nos seus municípios, para justamente então trabalhar em prol da população local. Na Câmara dos Deputados existe uma movimentação mais acentuada, inclusive está tendo sessão plenária nesse momento lá na Câmara dos Deputados, mas esse ritmo mais desacelerado aqui no Senado tem a ver com as emendas parlamentares, que é um assunto também que a gente vai trazer aqui agora, porque como você estava destacando, né, Evandro, existe a possibilidade de um orçamento que foi enviado pelo governo federal no ano passado e que deveria ter sido votado aqui no Congresso já no ano passado, seja votado agora em meados de 11 de março na Comissão Mista do Orçamento. Depois ele deve ir a plenário e deve desembarcar então lá no Palácio do Planalto para sanção presidencial só na última semana de março ou até mesmo na primeira semana de abril. A partir de então, o presidente Lula tem 15 dias para fazer a sanção do orçamento, que vai ser então levado daqui do Congresso Nacional lá para o Palácio do Planalto, para a sede do Executivo. Logo depois, os parlamentares, dentro desse orçamento, eles têm cerca de 45 dias, especificamente 45 dias, para apresentarem os seus projetos de emenda à Secretaria de Relações Institucionais e, a partir de então, a expectativa, levando em consideração todo esse calendário, é que a liberação represada das emendas passe a acontecer em meados de maio. Isso se esse calendário acabar se confirmando. Em relação a esse ritmo desacelerado aqui do Senado, uma explicação também é que no próximo dia 27, ou seja, na quinta-feira, depois de amanhã, vai haver aquela reunião do ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, com os presidentes aqui do Senado, Davi Alcolumbre, lá da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, para debater as questões relacionadas a emendas parlamentares, principalmente no sentido de dar mais transparência ao emprego desse dinheiro público. A partir de então, a expectativa é que haja um entendimento entre o Judiciário e o Legislativo e com essa liberação de emendas, o Congresso Nacional passe a trabalhar mais rapidamente no sentido também de acabar atingindo a votação do orçamento. Então, por enquanto, são dias tranquilos aqui no Senado, nem tanto lá na Câmara, viu, Evandro? Obrigado, viu, André Anelli? Um abraço para você. Ô Zé Maria Trindade, o Ministério da Fazenda já disse que não vai abrir a mão do déficit zero e, por isso, acabou bloqueando parte do valor que seria pago pelas emendas, ou limitando esse valor, o que não foi muito bem recebido ali para quem está na comissão de orçamento. Mas tudo indica que essa situação deva avançar, até para que as emendas parlamentares voltem a circular nas veias do Congresso. Como é que se avalia essa história toda? Pois é, em primeiro lugar, o orçamento está empacado, né? Ele teria que ser votado no ano passado, que é o orçamento do exercício 2025, e é sempre assim, não foi votado. E não foi votado não é porque os deputados fazem corpo mole, aqui não existe preguiça, esse negócio de, não fui trabalhar, não. Todos querem trabalhar muito, porque trabalho aqui significa produção e, em muitos casos, a maioria, dinheiro no bolso. E essas emendas significam o leitinho dos deputados, né? Então, é por isso que o orçamento não foi aprovado. E o governo não está muito infeliz nisso, não, porque ele retém, inclusive, o orçamento. Ele não é autorizado a pagar as emendas antes de aprovação do orçamento, né, e promulgação do orçamento, sanção do orçamento, ele paga apenas um 12avos, ou seja, dá uma segurada. O que eu sei é que o governo vai apresentar um novo orçamento, vai apresentar emendas, mudanças, né, ou seja, um projeto ali para emendar esse orçamento já.
E é por isso que o governo está ali segurando. As emendas parlamentares, elas podem construir o orçamento se houver a decisão, uma confirmação do ministro Flávio Dino de que as emendas parlamentares têm que ser apresentadas em determinados setores. E aí, nesses setores, por exemplo, educação, saúde, o governo pode retirar dinheiro. Olha, não, isso aí eu cubro com as emendas parlamentares. Esta é a estratégia. Mas essa disputa aí é uma disputa de poder, ou seja, de dinheiro, é o orçamento, é a parte do Congresso Nacional que atrai 9 entre cada 10 deputados e senadores, viu? Verdade, ô Zé Maria. Fala, Piperno. Sabe aquela história que a gente estudou, né? Quando era bem mais jovem, tal, do reflexo condicionado lá do Pavlov, que fazia aquela experiência de colocar lá bife e o cachorro ia atrás, pá. Aí, né? Então, sempre que ele colocava o bife, o cachorro ia lá atrás, né? É mais ou menos a relação que o Congresso, que o Parlamento brasileiro tem com a questão das emendas. As emendas são o bife do Pavlov. Então, quando o governo, o STF e tal, acenam com o bife, o Congresso vai lá, trabalha, vota, aprova. Agora, quando o governo esconde o bife, aí fica todo mundo com fome e para de trabalhar, né? Fala, Segré. É que é uma relação muito ruim. O fato de ter que aprovar uma coisa para ganhar uma emenda, ou ter pior, que pagar uma emenda para que a pauta seja colocada e eventualmente aprovada, é uma relação muito prostituída, do ponto de vista de ter que pagar para obter alguma coisa em troca. É um desastre, na minha opinião. Isso não representa ao povo brasileiro. E eu continuo insistindo, para mim a emenda não deveria existir. É uma questão que é ruim para todo mundo e deixa uma situação muito complexa para quem deseja entrar na política e tem que concorrer com alguém que tem 70 milhões por ano para mandar para quem quiser e que serve para captar votos, claro. E do ponto de vista do orçamento, engessa muito, porque além do mais, quem define objetivamente para onde vai esse dinheiro? E continuo lembrando o caso da deputada Erika Hilton, que mandou para uma ONG, que é justamente quem assessora o frente parlamentar que ela está criando e dirigindo. É uma relação muito ruim. Eu gostei da desculpa, achei esfarrapada do governo, que é o seguinte, olha, não pagamos a emenda porque queremos buscar o déficit zero. Ah, sei, né? Você não pagou a emenda por outra razão, mas não é, a desculpa não é essa, né? O motivo é outro. Bom, vamos lá. Agora, de qualquer maneira, é um caminho sem volta, infelizmente. O parlamento ficou viciado em emendas cada vez maiores e a dopamina do parlamento, o Brasil inteiro é constituído por essas emendas parlamentares, ainda mais a véspera, aí véspera de um ano eleitoral. Nenhum deputado vai abrir mão disso, né? O parlamento não vai abrir mão disso, vai brigar de igual para igual com o Supremo Tribunal Federal, pelo menos daqui para frente, para garantir a continuidade das emendas, mesmo com mais transparência, porque isso significa a possibilidade de reeleição de uma série de parlamentares, né? Você chega lá numa determinada cidade, você não é conhecido, o prefeito apresenta o deputado chega e fala, olha, vem aqui, né? Vou liberar aqui um recurso para uma creche, para um hospital, etc. E aí você fica conhecido. Em troca disso, você ganha voto. O sistema foi desenhado dessa maneira e, infelizmente, isso tende a continuar. Então, eu não vejo o Congresso perdendo essa batalha.